Dando continuidade aqui, nós iremos ver agora as principais regras de interpretação da Bíblia. Existem várias regras. Depois de muitas leituras, de um monte de livro na área de hermenêutica, eu selecionei aquelas que eu considerei mais interessantes para nós trabalharmos aqui no nosso curso, tá? E que também são as principais. A primeira é: a Bíblia interpreta a si mesma. Quando nós dizemos que a Bíblia interpreta a Bíblia, a gente está falando que nós temos que observar o contexto, porque o contexto ajuda a entender o texto. O texto deve ser interpretado à luz do contexto. O que é contexto? A palavra contexto significa tecer junto. É o que vem antes e depois de uma palavra, frase ou texto que está sendo estudado. E aí, para facilitar o entendimento de vocês, eu trouxe aqui alguns exemplos de contexto. Nós temos o contexto inicial. O que é o contexto inicial? O contexto inicial é quando a própria frase ela fornece a resposta. Então, olha só a frase aí, ó. A manga da camisa estava curta. Só que essa palavra manga, tanto fruta quanto uma peça de roupa, se escreve e se pronuncia da mesma forma. Então, se eu falo assim, a manga, eu tenho como saber se é uma manga de camisa, se é uma manga fruta? Não tenho, né? Eu tenho que olhar para a frase toda, aquilo que vem antes e depois daquela palavra. Então, a manga de quê? A manga fruta, a manga da camisa. O menino atirou uma pedra na manga. Pela frase eu sei que é uma fruta. A manga da camisa estava comprida. Então, pela frase eu sei que se trata de uma peça de roupa. Então, o contexto inicial é quando na própria frase você consegue identificar o significado daquela palavra. Nós usamos aqui o exemplo de manga, mas tem também o exemplo de casa. Na Bíblia pode ser uma residência, né? Fulano foi para a sua casa, Jesus entrou na casa de Ciclano, Jesus entrou na casa de Zaqueu, né? E tendo Jesus chegado em Cafarnaum, foi para a sua casa. Isso aqui é uma casa, residência. Mas casa também pode ser a família de alguém. A casa de Israel, por exemplo. Casa de Israel aqui, apesar de ser uma palavra casa, mas não está se referindo de uma residência. Está sendo uma referência à família. E aí, como é que eu vou saber se é uma casa residência, se é uma casa família de alguém, se é uma casa referência a uma nação, se é uma casa templo, igreja, né? O contexto inicial é aquilo que vem antes e depois da palavra, que vem logo ali antes e depois da palavra, na própria frase. Uma outra palavra também que a gente só sabe o significado dela na Bíblia, quando você olha também para o contexto inicial, é a palavra mundo. Pode ser humanidade, por exemplo, João 3,16. Deus amou o mundo, né? O mundo aqui são as pessoas, é a humanidade, né? Não ameis o mundo, nem o que está no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. Então o mundo aqui já é um sistema, já é um sistema maligno. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então não ame esse presente século, não ame esse mundo, não ame as coisas pecaminosas. Então o mundo aqui já assume um outro significado. E mundo também pode ser o universo. Então, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, aqui o cosmos, o universo, mundo aqui é o universo. E aí, mais uma vez, somente o contexto inicial pode nos dizer se esse mundo é humanidade, se esse mundo é um sistema, se esse mundo é o universo. Temos também o contexto imediato. O contexto pode ser imediato, que é aquilo que vem logo antes ou depois da passagem estudada. E eu coloquei aqui como exemplo dois exemplos. O primeiro é esse de João 14:1.
Não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez, receberei a vós para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, né? E o versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, gente, quando Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, tem uma razão para isso. Ele não fala assim para os discípulos sem ter uma razão para isso. Então, por que Jesus chega, se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, meus alunos, não fiquem tristes, não fiquem angustiados, não fiquem com o coração de vocês turbado, vocês iriam dizer assim, o professor está doido. Não é? Não aconteceu nada aqui, ele está com esse tipo de conversa, né? Então, para Jesus chegar e falar para os discípulos não ficarem turbados, com o coração angustiados, pensativos, preocupados, alguma coisa acontecer. E aí, para eu entender o que aconteceu aqui, eu vou lembrar da regra do contexto imediato, que é aquilo que vem antes e depois desse versículo. O que é que vem antes? No caso aqui, a resposta está para trás. Qual que é o contexto do capítulo 14? É o capítulo 13. E quando você lê o capítulo 13, Jesus diz para os discípulos, aí eu até citei os versículos aí, no 21, no 33 e no 38. Jesus diz para os seus discípulos, um de vocês vai me trair. Já pensou? Dos 12, Jesus sabe todas as coisas, já estava dizendo que um ia trair. Jesus disse assim, o outro vai me negar. E aí Jesus disse assim, eu também vou sair do meio de vocês, e para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Já pensou? 3 bombas que Jesus soltou ali na cabeça dos discípulos. Quem é que vai trair, meu Deus? Será que é eu? Será que é eu? Será que é eu que vou negar? E para onde é que ele vai? Para onde é que ele vai que nós não podemos ir? Eles estavam angustiados. E aí nós chegamos no capítulo 14, os discípulos nessa situação. E essa é a razão de Jesus ter dito, não turbeis os vossos corações. Está vendo que o contexto interpreta o texto? Essa é a importância da gente, a Bíblia interpreta a Bíblia.